Olá, hoje nós aqui retornando no podcast Impacto Ambiental e hoje nós vamos estar falando de um tema específico que é a importância dos conselhos municipais. Você sabe qual que é a importância do município ter nas suas atividades e na sua gestão política os conselhos municipais? Nós vamos estar aqui hoje falando um pouquinho sobre esse conselho municipal, a importância dele, mas também especificamente sobre o CONDEMA, que é o Conselho voltado às questões do meio ambiente. Só que antes, né, de entrar aqui e eu apresentar para vocês nossos convidados de hoje, eu quero agradecer o apoio do escritório Márcia Cavalcante, que está com um trabalho belíssimo da consultoria, da contabilidade consultiva, realizando junto, né, aos seus clientes, e também tem ali dentro da parte da consultoria consultiva, da contabilidade consultiva, ela também trabalha as questões do ESG, que é totalmente voltada para a gestão ali, pensando na parte social e também na parte ecológica e do meio ambiente. Também agradecemos o Grupo GAR, que é o Grupo de Artesanato em Resíduos Recicláveis. Esse Grupo GAR ele é do Sintemar e faz uma parceria com a UNAT, a Universidade da Terceira Idade da UEM, e desenvolve nessa parceria projetos que ensina a educação ambiental e dentro da educação ambiental o reaproveitamento dos resíduos domésticos que pode ser transformado em arte. Temos também a empresa Ficonovo Produto Estética Automotiva, que é liderada por pessoas com foco em produtos sustentáveis, utilizando 70% de produtos à base de química verde na sua estética. Então, faz toda a lavagem a seco do carro. Eu já visitei a empresa, é uma empresa que tem um atendimento maravilhoso, então fica aqui também a dica para vocês, né, de ir lá conhecer essa empresa Ficonovo Produtos Estética Automotiva. Também outra empresa que está nos apoiando nesse projeto do impacto ambiental é a empresa Nova Atitude Ecológica, sob a direção e sócia da Jacira Riame. Ela tem totalmente assim, dentro da sua gestão e da forma de trabalho da empresa, um foco social e ambiental. E aí, aos poucos, né, à medida que nós vamos estar falando no decorrer aqui do ano, né, do nosso podcast, né, do impacto ambiental, nós vamos estar falando também dessa empresa. E o nosso Instituto de Gestão e Negócios do Futuro, né, que o impacto ambiental também faz parte, né, ela é um parceiro do IGSF, que é o Instituto de Gestão de Negócios do Futuro, que também todas as segundas-feiras tem o seu podcast, né, aqui, e que está junto com vocês trabalhando as questões que envolvem a gestão e que essa gestão ela tem ali uma visão voltada para o futuro, dentro da parte da sustentabilidade, né, também ambiental, dentro da parte ali da tecnologia, da inclusão tecnológica nas atividades do negócio. Então, são vários assuntos, né, são várias ações que são desenvolvidas dentro do Instituto de Gestão de Negócios do Futuro, porque ele também vai estar ali promovendo cursos, palestras e outros eventos, né, de conscientização. E conosco hoje aqui, então, nós temos aqui duas pessoas, né, que eu fiz o convite e eles vieram, né, para apresentar conosco aqui, debater essas questões da importância do Conselho Municipal, que é o doutor Leonardo Esperandil Furtado, ele é engenheiro ambiental e presidente do CONDEMA, atual presidente do CONDEMA. Seja bem-vindo. Né, aqui conosco, e também ele tem a empresa Viver Floresta Nativa, que eu também vou dar a oportunidade, Leonardo, para você falar um pouquinho sobre ela. E nós temos a doutora Luzia Mara Morim, que é proprietária da Sanear, é isso? Isso, Sanear. Isso, engenharia, e também vice-presidente do CONDEMA, atual vice-presidente do CONDEMA. Vocês sejam bem-vindos. Qualquer dúvida ou questionamento, vocês vão estar passando, que aí nós vamos respondendo aqui durante o nosso podcast. Eu vou passar para o Leonardo, fala um pouquinho, né, sobre a sua empresa, que vocês desenvolvem, e depois nós passamos para a Luzia. Tá bom, eu sou o Leonardo Furtado, né, abreviando meu nome. Eu sou engenheiro ambiental, tem 15 anos que eu trabalho aí nesse mercado de meio ambiente. Comecei com licenciamento ambiental, projetos, e no meio dessa jornada eu verifiquei que havia demandas para projetos de reflorestamento, né, recuperar essas áreas degradadas, fundo de vale.
eu decidi montar um viveiro florestal. Depois eu parei de trabalhar com licenciamento e projetos e foquei no viveiro. E hoje a minha empresa, ela virou referência, né, em Maringá e região. A gente já atendeu aí até num raio de quase 500 quilômetros de distância de Maringá, até no Mato Grosso do Sul, porque faltam profissionais que tenham expertise, know-how com reflorestamento, para estar atendendo aí as empresas, né, e produtores rurais que precisam desse tipo de trabalho, né? Que legal isso. E você pegou a empreitada agora de ser o presidente do conselho. No conselho você representa a Constituição, né? Eu represento a Associação Comercial de Maringá. A cadeira é da SIM. E junto com você nós temos a nossa vice-presidente. Isso aí, Luzia. E Luzia, fala um pouquinho da sua empresa. Então, eu já tenho aí décadas de formação, né? Formada em engenheiro civil pela UEM. Lá, quando a gente se formou em engenheiro civil, quando a gente se formou lá atrás, Maringá só tinha a graduação, né? Acho que você lembra disso, né, Laurice? Sim, lembro. A gente não tinha pós-graduação, não tinha mestrado, era tava tudo muito no começo essa área. E aí foi lançada a primeira... Campo de pesquisa, né? Exatamente. Era um campo de pesquisa. Aí foi lançada a primeira pós-graduação em gestão ambiental e eu, na época, estava fazendo alguns postos de combustível da Ipiranga, executando. E eu vi a dificuldade que era essa parte ambiental, né? Trabalhando com essa área de postos, que tem uma demanda grande ambiental. E que era muito difícil, não tinha quem fazia esse serviço no interior, né? A gente tinha que estar sempre recorrendo a Curitiba. E eu vi a oportunidade de fazer essa gestão ambiental na engenharia química. Pensei, vamos lá, né? Vamos aprender coisa nova. E aí a gente sabe, hoje em dia, né? Construir, empreender sem sustentabilidade é praticamente inviável, né? Então aí a gente começou a fazer esse curso e me apaixonei pelo meio ambiente e fiz o contrário, né? Em vez de eu vir da obra para o licenciamento. E hoje eu trabalho com licenciamento, relatório de impacto de vizinhança, né? Trabalho muito na área de saneamento básico, né? Eu também gosto muito da área de proteção, então eu faço projetos de prevenção de incêndio. Então o meu foco aí na empresa é isso, né? Projetos com meio ambiente, projetos hidráulicos, saneamento e projetos com área de prevenção a incêndio, né? Que é uma paixão também. E no conselho você está representando uma entidade? No conselho eu sou engenheiro civil, represento o CREA. CREA. Porque o CREA é o Conselho de Engenheiros Agrônomos, né? Do Paraná, né? A gente está lá representando o gerente, a gerência paranaense, né? E aí, como eu sempre lidei bastante com essa área de meio ambiente, eles me pediram para representar o Conselho CREA no Conselho de Meio Ambiente de Maringá. Olha, que e legal. lá vai chegar o segundo ano já. Segundo ano. Segundo ano. E é um ano com o Léo aqui na presidência. Vai fazer Um ano já. Falando da parte de conselho, como que vocês definiriam essa parte da importância do conselho municipal? Só para quem está nos assistindo, eles terem uma noção, porque às vezes fala do conselho municipal, ninguém entende de fato qual que é a função desse conselho, né? Não independente do CONDEL, mas fala dos conselhos de uma forma geral. Qual que é a importância que vocês veem para o gestor na tomada das políticas, na formação das políticas? Qual que é o papel que vocês visualizam na parte do conselho? Eu não sei quem poderia Quer que eu fale responder. primeiro? Tá bom, pode ser. Então, vamos lá. Já se voluntariou. Vou deixar falar uma visão que eu acho assim importante, que tem várias coisas importantes de ter um conselho. Mas uma coisa que me apaixona pelo conselho é você trazer a população mais para perto do poder público. Você tem várias representações, né? Você vê lá no nosso conselho, nós temos FUNVERDE, nós temos CREA, nós temos a SIM, nós temos Sanepar. Então, a gente tem a Secretaria de Obras,
a gente tem a visão da OAB, então é uma gama muito grande. As instituições de ensino. As instituições de ensino, a representava. UEM, colabora muito com a gente, sempre está apoiando os nossos projetos, a Unifama, e aí por diante, né? Ora é a Sesumar, ora. Então a gente tem muito respaldo, né? E aí isso ajuda muito o poder público a tomar decisões assertivas, né? De acordo com o que a população está querendo, né? Suas representações. O que eu acho interessante e o que me apaixona pelo conselho é isso. Agora, não sei o Léo, o que você acha, Léo? Eu vejo o conselho como fiscalizador do Também, poder né? público, né? Por exemplo, passou um importante projeto de lei do Instituto Ambiental de Maringá, junto ao CONDEMA, que foi uma resolução sobre empreendimentos imobiliários. Então, foi muito importante a participação do CONDEMA nisso, porque não foi envolvido só o CONDEMA, mas a sociedade em geral participou disso. Houve contribuições nesse projeto de lei do Sinduscom, da ASSIM, Da IAN. da EAN, do CREA, diversas entidades participaram, a população em geral também, né, participou disso, para fazer contribuições que foram encaminhadas ao CONDEMA, e o CONDEMA direcionou isso para uma câmara técnica, né? Então o CONDEMA, ele tem várias câmaras técnicas lá dentro. Então nós temos a Câmara Técnica de Poluição, de Educação Ambiental, de Fauna e Flora, Saneamento, a Câmara Técnica de Legislação. Então, na Câmara Técnica de Legislação, que foi que analisou esse projeto de lei. E então, a relatora desse projeto de lei eu fiz os encaminhamentos de toda essa documentação de contribuições, né, das entidades e da sociedade para ela, para que ela pudesse fazer a análise dessa documentação e fazer um relato desse projeto de lei. E que foi apresentado junto, né, depois foi aprovado na Câmara Técnica e depois passou pela plenária do CONDEMA, que foi aprovado. Então, o CONDEMA é isso, né, fazer com que tenha a fiscalização do poder público, a participação da população e das entidades, como a Luzia falou. São 24 entidades que nós temos lá dentro, né? Tem muita representatividade técnica também, né? Exatamente. A COPEL está lá também, né? Então tem Matéria, o IAT, né? Que é o Instituto Ambiental, o Instituto Água e Terra. O CONDEMA né? seria, então, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente? Isso. É isso. É um dos conselhos, né, que o município aqui de Maringá tem, seria esse voltado justamente para a questão ambiental. Isso. Dentro das finalidades desse conselho, então, de meio ambiente, uma delas seria a parte da fiscalização, que você já mesmo disse, mas também entra ali a questão da influência na parte da formação de gestão, de coordenação, e tem alguma participação também, o conselho, dentro dessas tomadas de decisões do prefeito? Tem, né? Porque como ele falou, o projeto de lei passa lá. A gente analisa, tem toda uma comissão técnica. E esse projeto de lei, ele vem com uma proposta da Câmara Legislativa. Vou colocar assim, dos vereadores. Isso, eu deixo claro para Às vezes vem do Às Instituto vezes, Ambiental, né? essa veio do Instituto Ambiental, eles fizeram, né, toda essa legislação lá dentro do Instituto, mandou para nós, para a gente ajudar, né, dar uma olhada e ver, olha, aqui sim, aqui não, aqui podia ser melhorado assim, porque, na verdade, ali nós temos pessoas da COPEL, da Sanepar, do IAT, nós que estamos, né, atuando do outro lado, né, que é o poder, que é o privado, não é o público, né? Então são várias visões, né? Então tudo isso contribui para uma melhor legislação, né? Porque você tem várias visões, não só a visão do poder público. Eu percebo assim que alguns municípios que eu levo essa questão da parte do conselho, que tanto o legislativo como próprios representantes, eles não vê assim uma utilidade, não vê assim uma necessidade de ter essa discussão ou de até mesmo de ter um conselho mais ativo, né, dentro dessa discussão. Aqui em Maringá, na parte do legislativo, a relação do legislativo com esse conselho de meio ambiente, como que ele se dá? Ele também é tranquilo? Vocês ajudam, contribuem, tem ali, né, os viés ali, como que é Nessa essa gestão relação? nesse biênio que eu entrei, né, que eu entrei agora em fevereiro, né,
Até agora, tranquilo, como você mesmo colocou, né? Os projetos de lei têm vindo, né? Eu não sei bem ano passado, né? Se a Luzia tem alguma coisa Não, para relatar. eu acho que sempre tranquilo. Foi bem tranquilo, até porque os projetos de lei vêm, alguns foram, não passaram, né, pelo conselho, foram reprovados, né, em Câmara Técnica e na plenária, daí foi mantido, né, o indeferimento disso aí, e foi para a Câmara e acaba sendo arquivado, né, É que assim, né? esses projetos. O vereador tem a oportunidade de alterar, né? E assim, a gente é um conselho, conselho, né? A gente é consultivo, eles não são obrigados a acatar o que a gente aconselha, né? Então eles chega lá na nossa mão, a gente faz todo um estudo técnico, a gente tenta, pelas câmaras técnicas, dar o nosso parecer técnico, usando os técnicos que a gente tem no nosso quadro, e esse parecer técnico vai ajudar a legislar, né? Porque às vezes vem alguma instrução, né? Alguma parte da lei que vai bater e ele está contra, por exemplo, o Código de Obras, né? Por exemplo, esses tempos atrás passou lá com nós alguma coisa sobre fundo de vale. Então a gente tenta ajudar da seguinte maneira: olha, isso aqui cabe dentro da legislação de fundo de vale, vai passar numa questão de código de obras. Aquilo ali já não. Ambientalmente, para nós como conselheiros, a gente acha que não é interessante, porque vai trazer mais pessoas, talvez aumente a poluição, e a gente tenta alertar o legislador perante essas etapas que ele vai ter que cumprir. E isso daí eu acho, na minha opinião, que ajuda o legislador. Porque se ele tem várias pessoas opinando tecnicamente ou não, né? Até às vezes eu sou engenheiro civil, mas opino numa questão ambiental, né? A gente agrega, né, nessa lei, né? Porque você tem uma visão ambiental, é uma coisa a mais que ele já... Isso é interessante que você falou, porque o legislativo, eles estão lá por eleição, por eleito, porque eles foram, né? Eles assumiram o cargo de vereador, Exatamente. foram eleitos, mas eles não têm também obrigação de ter um conhecimento amplo de tudo, né? E esse apoio do Conselho Específico do Meio Ambiente, vocês vão estar aí apoiando algumas questões que às vezes eles querem fazer um projeto, mas não tem oportunidade. Não. Isso é interessante porque muitas vezes as leis, no projeto de lei que ela é formulada de uma forma inadequada, também a implementação dela, ela sai de uma forma inadequada. Se no projeto de lei o que seria o projeto de lei? O projeto de lei seria fazer todo um levantamento, todo um pontuamento, né, daquilo estudo, que né? do estudo, daquilo que realmente é aplicável ou não, o que fere ou não outras legislações também. Isso. E esse projeto de lei, então, está para isso, né, para ser discutido, debatido, corrigido, acrescentado ou retirado. A hora é ali, né? Porque depois que ela passa como lei, você tem somente que implementar. E às vezes, quando você coloca uma lei lá, ela fica ou inviável porque ela entra dentro de uma outra lei, ou ela é inviável porque nós não temos, né, uma estrutura adequada para a implementação dela, e quem implementa é o setor público também, né? Você às vezes não tem uma estrutura para implementar, ou outras vezes ela vai ferir totalmente já, né, o ambiente social, o ambiente ambiental, né? Que está assim toda a sua volta ali, o ambiente que está à volta da pessoa, né? Isso é interessante. Aí tem um monte de emenda depois para poder reverter ou melhorar aquilo. Vira aquele retalho, né? Aquela coxa de retalhos, né? Que é a coxa de retalho que você não consegue mais, né? E aí vem a jurisprudência que já pega essa coxa de retalho e já, né? A lei 1097 mesmo foi revista, né? Até passou na plenária. O que é a 1097? A 1097 fala, inclusive, sobre o regimento do CONDEMA, né? Várias coisas. Que algumas coisas alteram, né? Aí, porque também mudou de Secretaria de Meio Ambiente para Instituto Ambiental. Foi uma adequação de normas? Aí teve uma adequação de normas, né? O IPTU verde também vai passando por uma revisão. Legal! Faça o IPTU verde. Vocês tocaram no assunto legal ali, que muitos já sempre comentam, né?
sobre o que é o IPTU verde, como que eu consigo, como cidadão maringaense, esse IPTU verde, o que Então, o é? IPTU verde, então, a gente está trabalhando nele, né? Então, teve revisão de taxas, né? Aumentou vem por aí um aumento do tipo de, é, como eu posso dizer? Assim, você pode fazer uma compensação, melhorando o tipo de energia que você usa, uma energia mais sustentável, né? Se você usa energia solar, é uma preservação do meio ambiente. Se você faz reciclagem, se você faz aproveitamento de água da chuva, tudo que você contribui com o meio ambiente, isso reverte para Então, você seria e conta assim, no seu IPTU. então seria assim, se eu tenho uma casa, um apartamento, uma residência, Isso. toda a gestão que eu fizer lá na minha residência e que vai contribuir para diminuir o impacto ambiental, Isso. eu ganho Exatamente. pontuação ali para o Desconto no IPTU. IPTU. Se eu não me engano, eu chegava até 10%, né? Era alguma coisa assim. Se você, Energias. dependendo o que você tivesse implementado, né? Tem um Tem uma desconto taxa, muito bom. 7% para uma coisa, 3% para E outra. a né? energia solar também entra ali Entra. nessa Ah, parte? porque a energia solar é importante, né? Maringá é um privilégio, né? Mas para Com o isso, um sol, dos né? Nós temos requisitos, 80% de insolação no ano. 80%. Então, E para isso, tem que ser residente em Maringá? tem. Tem que E ser tem que isso. estar com algum projeto na prefeitura, alguma coisa Você assim? preenche um formulário, né? Isso. Você tem que apresentar as fotos, Um relatório protocolar fotográfico, né? É uma coisa acrescentar simples. as fotos, daí Tem um você. setor específico na Isso. prefeitura. Aí você Exatamente. Lá no IAN. No exatamente. IAN. Aí você No IAN. protocola e eles vão analisar e vão te daí conceder o desconto. Olha aí, pessoal, uma dica, hein? PTU Verde, procura o IAN, vai se informar o que você pode estar fazendo de contribuição na sua residência para a defesa e preservação ambiental. E, em contrapartida, você tem ali abatimento, né, dos gastos que você tem de IPTU. É isso? Olha que Exatamente. interessante. Alguém sabia o que era IPTU Verde? Acredito que não sabia, né? Olha aí, já deu uma dica aqui para vocês terem ali esse serviço, a prestação de serviço pela prefeitura, que vocês podem se utilizar também dele. Muito legal. E ele está sendo ali adequado para melhorar ainda mais. Exatamente. Essas informações sobre IPTU verde, sobre, né, outras áreas, né, Fundivale, o que eu posso e não posso fazer, onde que a população pode estar pegando essas informações? Porque no último podcast que eu fiz, me perguntaram a respeito disso, mas Laurice, onde que eu posso estar pegando essas informações? Porque parece que você entra na página da prefeitura, ele fica meio escondido lá, né? O Instituto Ambiental de Maringá, né? Que o Isso. licenciamento ambiental foi municipalizado. Então, o Instituto Ambiental de Maringá agora é que está cuidando agora O portal está ficando cada vez melhor, né? E o Condema está dentro desse portal Isso. Isso. do IAN, do Instituto. Agora, essa parte de IPTU verde, que você, todas essas acessos que você precisa ter, você vai ter lá na página do IAN. Todas essas na página do Instituto Ambiental de Isso, Maringá. exatamente. Ah, beleza. E nós estamos lá também. E vocês estão lá. A página do Condema tá lá, né? Daí tudo que passa do Condema é publicado no. Eu entrei na página de vocês e realmente lá tem uma transparência que eu tenho que parabenizar vocês, porque tem uma transparência lá, né? Toda a ata, parecer de vocês está lá, os processos estão lá. Quem quiser entrar, olhar o que está acontecendo, inclusive as multas, né, aplicáveis. Helenita, estão lá, né, Larissa? Helenita com a Helenita, eficiência dela, Parabéns pra né? Helenita, né? colocando tudo. Créditos a Helenita. E dentro desse rol todo dessa discussão e da parte de fiscalização, vou fazer aquela perguntinha. Qual a multa mais séria que teve? Uma multa mais séria que Sim, ter está por vir. Isso. Não precisa falar, não, só assim da área que, né, que é sério, assim, bem aquelas multas mais sérias. E também, quais são as mais corriqueiras? Não precisa. Eu peguei uma agora no último sorteio que teve para ser relator. Eu não tive oportunidade de ler o processo ainda porque, assim, eu vou comparar ele à Bíblia, a grossura do processo. É muito papel, é muita coisa para ler. Mas eu fui direto no parecer que gerou o auto de infração. O valor da época, acho que era
não sei se era 2019 ou foi 2021 esse auto, R$ 2 milhões o valor. E aí As multas mais altas que eu vi aí nesses 2 anos de Condeme e esse quase um ano de vice-presidente foram sempre na área de saneamento, né? É quando você acaba poluindo rios, né? Córregos, né? As multas são mais pesadas, mas as multas mais corriqueiras ainda são de poda irregular de árvore. Tanto no passeio público quanto dentro do seu lote, né? Porque as pessoas ainda não caiu assim a ficha que dentro do seu lote você também precisa pedir licença autorização para cortar a árvore. Então isso ainda a população não tem entendimento completo, né? Não sabe, não é uma coisa que está dentro da cabeça da população. Então a gente vê aí muito corte irregular de árvore, muita poda irregular. É o que mais aparece lá no conselho, né? as multas variando aí de 1.000 até 10.000, 12.000, né? Dependendo do que foi feito, a quantidade de árvore cortada ou podada, né? Tudo é avaliado pelo técnico que vai fazer a vistoria, né? A espécie da árvore influencia, o tipo de poda que fez foi uma poda drástica ou se cortou rente ao tronco. E essa árvore não vai se recuperar mais. Então, o técnico que avalia na hora de fazer esse auto, né? O valor da multa. Né? Vocês fizeram um levantamento do porquê tem tanta multa dentro dessa área? Se é uma falta de educação ambiental da população, ou tem essa informação de... A gente está tentando trabalhar esse levantamento e está fazendo. Tá. O pessoal acaba cortando e tem gente que acaba falando que fez pedido de corte para a prefeitura não atendeu o corte da árvore, né? Porque não é simplesmente pedir que o corte da árvore e você achar que a prefeitura vai cortar, porque a prefeitura tem que encaminhar um engenheiro agrônomo ou um engenheiro florestal para avaliar as condições fitossanitárias dessa árvore. Se essa árvore está sadia, se de repente é só uma poda, ou se de repente tem que fazer alguma desculpinização, algum trabalho ali, ou se de repente as raízes dessa árvore estão condenadas, ou se tem algum problema de praga que tem que erradicar. E aí as pessoas pedem, e a gente sabe da morosidade desse processo de corte, a pessoa simplesmente vai e corta. Às vezes a árvore estava saudável, sadia, né? Outros casos as pessoas alegam que não estavam, mas é muito complicado, isso é muito complexo. Eu estou dizendo que eu escuto as pessoas falarem, porque a gente, quando vai julgar os autos lá, então é feita exatamente, é feita a leitura do relato, né? O relator faz a leitura, posteriormente a pessoa tem o direito à defesa. Daí o que eu estou dizendo, os relatos que essas pessoas fazem, certo? É que se criou também assim uma história, uma cultura que não adianta pedir para cortar a árvore de Maringá, porque não vai cortar, porque demora demais. Então, a cultura é criada. Então, eles já chegam lá falando isso. Tá? Exatamente. Ah, não, é porque a gente pede, mas nunca é atendido. Aí ainda teve o agravante da pandemia, né, Laurice? Que daí atrasou mais o serviço ainda. A falta de equipamento. Agora, esse ano, a gente teve a oportunidade no começo do ano de comprar alguns equipamentos. Passou pelo Condema, a gente... passou pelo Condema o processo, né, para a gente liberar a verba, né, para comprar alguns equipamentos. Então, isso está melhorando. Mas na cabeça do maringaense ainda é moroso, ainda, se ele for esperar, vai entrar numa fila que não acaba nunca, que tem fila de 5, 6 anos e que a árvore não for cortada. Então, a gente escuta muito isso lá. Né? Mas a gente vê que também tem o outro lado, que é o lado do contribuinte que usa essa narrativa para fazer coisas que ele quer fazer que não pode ser não pode ser feito. Por exemplo, a semana passada teve um auto interessante que o cara fez 3 furos na árvore, né? Pois, eu não sei, pesticida, é isso? Agrotóxico. Agrotóxico, né? Na árvore, quer dizer, é um crime ambiental, né? O cara matou a árvore. 2 árvores, né? 2 árvores. Aí ele recebeu uma multa de 10 mil por árvore. Eu queria saber por que foi uma multa tão grande. Por que não foi R$1.000? Porque R$1.000 é dado para aquela pessoa que poda a árvore
Mas galinho, exatamente, lá, é né? aquela pessoa que não desconhece realmente o que ela está Não, fazendo. ela não matou a árvore, ela fez uma poda em algum Ela fez uma lugar. poda, por exemplo, porque talvez estava caindo em cima do muro dela, né? Então aí a gente sabe que isso é um motivo diferente de você fazer 3 furos na árvore e matar a árvore por envenenamento, né? Então aí tem graus e graus de infrações, né? Que a gente julga. É interessante porque eu, numa parte da minha parte, é local onde que eu resido lá, sempre estou vendo eles podando, eles cortando, tem uns equipamentos lá Tem equipamentos novos, né? novos agora, né? Que Monks. Nesse começo de ano que você falou, foi uma para carregadeira, um guindaste daquele grande Grande para erguer mais de 12 metros, porque tem árvores imensas no Maringá, né? e uma de estocadeira também teve. então teve assim, muito investimento. Teve. Ah, Só um de estocadeira, investimento. eu me recordo o valor da de estocadeira, acho que foi 300 mil reais que foi investido naquela de estocadeira. Então vamos aguardar ali que esse ano melhor ainda mais. Não, cara, eu tô achando que eu vejo o povo trabalhando na panela ali. Nada, pessoal. Observando, fiscalizando, né? Continua fiscalizando, mandando para Podemos nós. fiscaliza, mas nós também vamos fiscalizar para ver, né, se o fiscalizador está fazendo bem feito o serviço. Outro problema que eu observo muito aqui em Maringá é o descarte de resíduos, Nossa, né, em locais inapropriados. Uma judiação, né? Mas agora passou também pelo Condema agora, que a Secretaria de Limpeza Urbana está com aquele programa que você tem o telefone para você ligar. Eles vão até a residência para buscar o resíduo Pois é, para olha só, poder na fazer o minha descarte. rua, onde que eu resido, na minha rua, tem 2 locais que tem uma plaquinha com um número, né, para ser colocado, porque como eu resido próximo ao EM, eu acho que é uma região, né, que mais tem problemas, sofre muito, né? Sofre muito com isso. Onde tem duas fundo de vale, né, plaquinhas, tem, sabe, no poste colocado assim no ramal para ligar. E mesmo assim você percebe que ainda mudam e deixam os resíduos na calçada. É uma aquele pena. ramal e aquele, né? Aquele ramal você mesmo pode ligar como vizinho e falar, É o que nós informar fazemos, que isso, tem olha, ali. tem aqui um sofá perdido, tem uma Isso. cama aqui, tem, né, umas caixas aqui de madeira que deixaram, né? Nós fazemos essa fiscalização na rua. Eu acho isso legal de ter se pudesse, né, em todas nas ruas, os bairros tiver essa fiscalização, para a gente cuidar um pouco, né, da questão ali dessa parte. Porque eu vejo assim, que o descarte lá dos resíduos não é somente uma forma de desorganização e deixa o ambiente, né, desagradável, mas também é mal para a saúde, porque aumenta, né? E os vetores, né? E no final das contas, o que acontece é que acabam jogando nos fundos de vale, a própria população do bairro acaba colocando fogo. E aí, além dos resíduos, como eu trabalho com reflorestamento, eu já perdi várias áreas plantadas, porque foi colocado fogo no inverno, período seco, o capim está seco, então pegou fogo no resíduo e depois esse fogo correu para o fundo de vale e pulverizou as mudas plantadas lá. Nós tivemos vários problemas com relação a isso. Mas eu estou achando interessante, porque assim, ó, o que eu estou falando, eu não estou fazendo propaganda para a prefeitura aqui, não é isso, tá? Mas eu que tenho visto que a prefeitura tem cercado muitos fundos de vale, colocando alambrados novos, com tela nova. Então eu percebo que esse trabalho de cercamento de alambrado está sendo feito pela prefeitura. Está sendo muito bom isso. Entende-se que é um problema então, cultural. Deveria mudar. Eu acho que assim, a gente tinha que parar, vou falar assim, um termo popular. Parar de descartar as coisas que a gente não quer em casa, por exemplo, com pessoas que não tem empresa, sabe? O charreteiro, aquele que passa pegando resíduo, não pode. Porque esses caras eles não vão jogar no lugar adequado. Eles vão esperar um lusco-fusco e vão descartar no fundo de vale. Você vê, esses dias eu estava passando lá pelo Riquelme, uma judiação. Tudo cercadinho e na frente do cercado, aquele monte de entulho jogado, sabe? Então, é uma questão de educação ambiental. Por isso que esse ano a gente está querendo, né, a gente está conversando muito, Ian e Condema, para investir. Até a gente já aprovou, reunião passada do Condema, os valores para ser investido em educação ambiental. Porque eu acho que a educação ambiental vai dar um respaldo grande nessa área, de ajudar o Ian nesse negócio de preservar principalmente os fundos de vale.
porque é muito. Olha, a gente teve um caso lá no Condema muito interessante de um pessoal que foi ali de Perdão mesmo, mas um pouco mais para trás, uma associação de moradores, que eles se mobilizam e eles cuidam de fundo de vale. Então, ali está limpinho. Porque quando eles veem que alguém vai descartar, eles já ouvidoria. Né? Então, eles estão sempre monitorando. Fiscalizando para ajudar a prefeitura a fiscalizar também, né? A impedir que esse tipo de descarte seja feito. Porque é muito importante, gente, que isso não aconteça. Porque acaba indo um pouco para o rio, né? Acaba aumentando a quantidade de dengue. E além de ser chato, né? Ser feio, né? Para a cidade. Essa parte da educação ambiental que você falou, eu acho que vai ser uma parte muito importante, né? Esse recurso, como o Condema, ele fiscaliza o fundo, né? Que o Ian utiliza. Então, esse dinheiro foi aprovado no Condema e eu achei muito legal a proposta de um conselheiro para nomear alguns conselheiros do Condema para participar do briefing, depois para poder fazer as campanhas de educação ambiental. Então, vai ter a fiscalização do Condema com relação a essas propagandas que vão ser veiculadas, rádio, televisão, etc., pelos conselheiros que vão participar. Então, acho que foram nomeados... Vai ser falado, né? Foram 5 ou 6 conselheiros, né? Alguma coisa assim, que foram voluntários para participar desse briefing. Então vai ser muito bom isso. O que é então o Fundema? É Fundema, você falou? Fundema, é o fundo onde o dinheiro das multas ambientais ele cai lá, né? É o fundo de desenvolvimento, né? Ambiental, acho que. Então todo o recurso que é arrecadado por essas multas que são aplicadas, elas vão para esse fundo e esse fundo é revertido em algum benefício para o meio ambiente. Isso. Revertido para as questões do meio ambiente, exatamente, isso mesmo. Então é desse fundo que sai o dinheiro para poder fazer as ações ambientais de Maringá, né? Então, desse fundo saiu os equipamentos, agora sai a verba para a educação ambiental, que eu acho que foi um grande ganho, porque é igual assim, a gente vê vinculado nas grandes mídias, nas pequenas mídias, até na rua, aquele pessoal ensinando a gente a atravessar a rua, né, caracterizado, e aquilo surtiu muito efeito. Hoje, você pode ver que a maioria das pessoas para numa faixa de pedestre. Então, o intuito é isso, a gente trazer mais para perto da população, para ela achar fácil você lavar uma garrafa, virar, não deixar água, não deixar sujeira, limpar o seu resíduo antes de descartar. Isso daí vai fazer toda uma diferença, né? Não jogar as coisas no fundo de vale, não cortar uma árvore indevidamente, porque se você pode, eu vou tirar esse galho aqui. Às vezes aquele galho, você tira um galho que desestabiliza a estrutura da árvore. Eu não entendo de árvore, você entende, né? Você está falando certo. Falando lá no problema, e eu vejo que, cortei um galho, mas o caso é que aquele galho que você cortou, ele dá uma estabilidade na árvore, né? E aí você cortou a árvore e perdeu a estabilidade dela. Então, às vezes, a gente acaba pecando ou infringindo a lei sem saber o que estava fazendo. Então, faz a poda de forma errada e depois a árvore morre por algum tipo de patógeno, doença, alguma coisa. Ou às vezes as pessoas idosas, muitas pessoas idosas lá, né? Que foram podadas. Podei a minha árvore. Na hora que eu cheguei lá para que eu olhei, ele tinha cortado tudo a minha árvore. Sabe? Então, são coisas que a população faz por desconhecimento, né? Eu tenho aqui na minha frente, então, um engenheiro ambiental e uma engenheira civil, né? Então, eu vou fazer uma perguntinha assim, para que vocês expliquem, porque às vezes na comunidade, né, nós conversamos muito e sempre tem aquela questão assim, do Parque do Ingá. Porque quando você vê quais são os problemas, eles acham que se resulta no Parque do Ingá, né? Então, sempre vou estar aplicando recursos ambiental no Parque do Ingá. Eu tenho necessidade de recurso na parte ambiental devido ao Parque do Ingá. Né? E o Parque do Ingá? Dá para explicar? Tem como explicar para nós assim, como que é? Porque muitas pessoas não entendem daquele lago. Ele é artificial, ele não é artificial, ele é natural.
É artificial. E quais os problemas em torno lá? Foi estrutural, não foi estrutural? Mas nós vamos falar de qual problema? Tem muito. Erosão, o problema das enchentes que acabaram levando as. Eu sei que teve um projeto muito legal que foi feito Foi. pela UEM, né? Aham, Que eles foi apresentado fizeram lá no todo um Convênio. levantamento. Vamos começar por ela, então. Eles fizeram todo um levantamento desse. Por que está a enchente em Isso. volta do parque, né? Isso. Por que que aquilo ocorre? Só para a população meio que entender o processo ali. Porque assim, Maringá verticalizou. Então nós temos muitos prédios e impermeabilizou. Então a gente não tem onde filtrar água. Quando você tem um processo grande de impermeabilização e uma quantidade, uma aglomeração de pessoas muito grande num pequeno espaço, né, numa pequena área, você começa a aumentar a área que escoa por cima do asfalto e diminuir muito a hora que infiltra. E aumenta o volume nas Isso. galerias de águas pluviais. Aí, como nós temos o Parque do Ingá a baixa da nossa bacia, como em outros pontos, né? Sim. É o ponto baixo da bacia e é uma bacia com uma grande quantidade de impermeabilização, acaba que a galeria não dá conta. Em Maringá temos ainda uma coisa que são uma quantidade muito grande de árvores, né? Que acaba caindo muita folha, entupindo muito nossas galerias. Então, o que acontece é que a galeria não dá conta da água que está escoando por cima do, né, nossa vazão de escoamento, que a gente chama. E aí acaba no Parque do Ingá, porque é o ponto mais baixo daquelas bacias. E dá aquela enchente que a gente anda vendo. São chuvas acima da média, né, que deram, né, que não estavam previstas, então não foram calculadas por uma chuva tão grande, né? Junto com essa impermeabilização excessiva da área e a quantidade populacional, a densidade populacional muito grande, tudo junta e acaba que acontece o que a gente viu acontecer. E aquele parque que nós temos, aquela água que nós temos dentro do parque, ela não é de... Ela é oriunda de nascente, né? Mas o lago foi construído, né? Então aquela água lá, ela não vem de nascente. Vem ali Não, ela do vem de córrego, nascente. vem. Ela Uma vem parte Ali dela. nasce o córrego Moscados, né? é o Cleópatra também junto ali, não é? Moscados ali. Moscados. É a nascente do É Moscados. porque sempre isso que dá confusão, né? Porque alguns falam que aquele lago lá, ele é artificial e... O córrego Moscados, ele nasce ali, ele atravessa ali a JK e daí ele segue. Eu digo isso para você porque eu já reflorestei vários trechos do córrego Moscados e ele nasce ali dentro do Parque do Ingá, né? dentro do Parque Mingau. É. Mas aquele lago lá não é desse... Não é dessa um lago parte. natural. Não é um lago natural. Não. É isso que é o entendimento. Ele não é um lago natural porque ele foi produzido, mas a água, ela nasce de uma mina lá, de uma Isso, nascente que tem lá. Exatamente. É. Porque às vezes eles falam assim que a água está muito baixa e eles fazem vários projetos, né, para que a água da chuva contribui para encher o A lago. gente passou por período grande de seca, acho que os 2020, acho que 2019 não foi muito bom, 2020 foi ruim de chuva, 2021 também não foi bom. Então a gente vem de vários anos que não foram muito bons de Quando chuva, chove, né? não, chove uma chuva que não dá aproveitamento de. E como muito, como a Luzia mesmo falou, o entorno ali também é extremamente urbanizado, muitos poços artesianos captando água do lençol. Essa água, quando ela escoa rebaixou o muito lençol. rápido, não dá tempo de ter infiltração para abastecer o lençol, e aí o lago passou por aqueles Por isso problemas. os estudos da UEM, UEM. né? São estudos de poço de infiltração, algumas coisas para parar a água e a água. Opa, vamos parar essa água aqui para ela poder infiltrar e ir para o lençol freático novamente. Essa questão da parte dos poços artesianos, ou tubulares, né, que tem uma diferença ali, Profundo. é um passivo, né? É. É um passivo de uma lei que foi colocada lá, muitos anos de autorização, mas hoje ela pode ainda ser... As Hoje construções teve podem uma ter época que a gente fazia poço artesiano sem olhar para onde. É. Por quê? Porque teve um período que se achava que a água que a gente estava produzindo, né, via Sanepar, não ia dar conta da água que estava. Houve um crescimento muito grande, né, urbanístico.
em Maringá, na década de 80, 86, por aí, mais ou menos nesse período, começou a ter muito prédio, muito Zona 7, centro, e aí aquela área ela precisava dos poços artesianos. Na verdade, ela precisava dos poços para poder suprir a água que ia faltar, né? Agora, isso foi feito sem outorgar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, para você ter um poço artesiano, você tem que ir no IAT, pedir a outorga do poço, eles vão medir a vazão do lençol freático. Nosso lençol freático realmente é muito bom, né? Nossa água subterrânea na nossa região é abundante. Então, a gente usa muito. Por exemplo, no Sarandi, quase toda a água é poço artesiano, né? Tem muito, não sei se é quase. Vou falar, tem muito poço artesiano. Porque é uma água abundante na nossa região. E Maringá nós não temos quase água superficial que a gente pode usar para abastecimento. Nós temos o Rio Ivaí, não. Nós temos o Pirapó, que é o que a gente usa. Depois nós vamos poder usar o Rio Ivaí. É muito longe. É uma deficiência, Já né? está inviabilizado, né? De captar de lá, né? Então, até já tem estudo da Sanepar para se captar a água do Rio Ivaí, né? Mas você vê, é muito longe. Então, vai ser é uma estrutura cara, né? Um custo elevado. Então, por isso se usa transporte artesiano, né? Não vamos dizer que a gente não vai usar, mas hoje em dia ele é muito mais monitorado para você furar um poço profundo, né? Na verdade, que ainda não é artesiano, né? Um poço profundo, Que é um o poço tubular. tubular, porque artesiano teria que ser muito mais fundo, né? Para se considerar artesiano. É que a gente tem a água mais rasa. É isso dali que eu fico assim meio sempre em dúvida, né? O que é um poço artesiano, o que é um poço tubular? O tubular é o que? É o profundo ou é o É o artesiano? profundo. Profundo é o tubular. Isso. O artesiano é aquele que você pega as Aquela água partes. lá. Não. Não. Ah, você tá falando eu poço caçamba. Caçamba é esse rasinho que você pega a água que Tá. fica na terra. Aí o poço profundo você vai pegar a água um pouco mais embaixo, no meio no meio. das E o pedras. artesiano é aquele Mais que embaixo é ainda. Isso. parte maior. É. Então, o artesiano é o profundo, Isso, o tubular é é o meio. E aí nós Isso. temos o Caçamba. caçamba, que é o. Que é o caçamba, que é o rasinho, que é aquele que a gente rasinho. vê no sítio. E as legislações hoje municipais, elas legislam para autorizar dependendo O caçamba da não região. pode, né? Não Caçamba pode. em área. Só pode em área rural, né? A área Na urbana. área urbana não Aí na pode. área Então, o urbana que a gente usa aqui seria o tubular, que a gente chama de profundo, porque ele é até 100 metros. O artesiano vai ser mais. Pegar água mais lá embaixo. Sim. E da nossa água aqui, que você falou da Pirapó e do Rio Ivaí, né? Como que anda a nossa água aqui? Olha, Vocês têm fiscalizado? Vocês têm a acompanhado? gente tem a Sanepar lá no Condema, né? A gente não fiscaliza a Sanepar, mas a Sanepar ela tem um site transparente. E lá a gente tem todas as análises que são feitas, né? E são publicadas. Então é fácil a população estar acompanhando. a água que a gente bebe, né? E o sistema de tratamento da Sanepar, olha que Nós temos representantes da Sanepar. Não, lá e eu dentro, sou uma fã da Sanepar, então a gente Também. vai, se eu vou falar assim, e o sistema da Sanepar é excelente, então, né, a gente tem uma boa água de consumo. Apesar de tudo que se fala, Maringá é bem servido com uma água de qualidade. Eu vejo dentro do que o Condema desenvolveu nos últimos 10 anos que eu olhei lá, teve muitos projetos que passaram por vocês e que hoje foram implementados, né? Como o rebaixamento das luzes, as mudanças da iluminação pública, que passou, né, pela parte do Condema lá. Qual, assim, desses projetos que vocês acreditam que ainda o gestor deveria ter aqui em Maringá para ficar melhor, né? Para a questão do meio ambiente, que vocês consideram que poderia ainda ser pensado? Algum projeto em execução que está para ser implantado. ou para Ou ser para implantado? ser implantado, que poderia Olha, estar sendo... O que está em transição e que eu acho que é importantíssimo é o do Parque do Ingá, né? Para resolver aquele grande problema que tem. Então, os estudos da UEM e tudo. Então, a população ela não sabe que aquilo não vai ser resolvido do dia para a noite, porque conforme até o professor da UEM foi no Condema para nos explicar como é que vai funcionar isso,
Então, os postos de infiltração, eles vão ter, então, isso demora anos para essa água infiltrar quantidades suficientes para alimentar esse É o tal do lençol. passivo que você falou, né? Exatamente. Então, esse eu acho que é um dos projetos que está em implementação e que eu Outro acho que é que eu acho- importantíssimo agora no momento para a cidade, porque o Parque do Ingá é um ponto de referência. Todo mundo É um que ponto vem turístico, quer né? conhecer o Parque É do Ingá. verdade. É um E lugar é bonito, né? turístico, Sim. exatamente. Outra coisa que eu acho interessante que foi lançada agora é aquele programa da arborização, de gestão da arborização. O Pegal. É, que eu acho que também que vai ser uma coisa. O que é o pegal? Vai, explica você, que é O Pegal é o plano. era o. Nossa. Vamos passar por isso. Vamos ver depois a engenheiro certo. Tranquilo. Foi criado um comitê do plano de gestão de arborização urbana. E aí, nesse comitê, convidaram o CONDEMA para indicar representantes para poder participar desse comitê, né? Então, foi indicado, né? Inclusive, eu estou participando desse comitê também. E lá nesse comitê é onde é decidido questões relativas à gestão da arborização urbana em Maringá, porque hoje a gente tem muitos problemas. Inclusive, tem algumas ruas da cidade, por exemplo, que precisam ser plantadas algumas espécies em específico. E essas espécies você não consegue achar em lugar nenhum para comprar. A prefeitura não tem no viveiro, não consegue Não tem viveiro doação aqui dos perto. TACs, né? Tem os TACs que são os termos de compromisso que a prefeitura recebe essas doações dessas mudas. Isso. E não consegue espécies, por exemplo, como a sapuva. Sapuva virou um problema, não consegue achar essa espécie. Pau Brasil, né? A semana passada eu estive lá no Condema. A senhora estava desesperada, que ela precisava de 2 pau Brasil e não conseguia. Então é interessante, porque tudo que você gere, né? Você cria um gerenciamento, você depois não tem custo com o passivo, né? Tudo que você está olhando, está cuidando, depois você não tem que compensar. Você mitiga e não tem que ficar fazendo compensação daquilo que você perdeu. Agora derrubei aquela árvore. Para compensar aquela árvore que nós perdemos, nós temos que plantar mais 2, 3, né? E aí ela vai demorar para chegar no porte daquela. Então, tudo que você está gerenciando, você não tem que compensar depois, né? Então, eu achei esse Pegal. comitê do Pegal super interessante. Outro que eu acho muito legal, também que foi lançado ainda, você estava com a gente lá no Condema, que é o Rio Limpo. Isso. Que foi cadastrar todos os rios de Maringá, todos os nossos córregos, Mapeamento, né? mapeamento. Você vê quantos anos tem Maringá e a gente não tem um mapeamento dos nossos rios, dos nossos córregos. Inclusive, nessa época houve até o questionamento de muitos fundos de vales que não era fundo, mas era rio, né? Só que não tinha mapeamento e nós não sabíamos se foi considerado como fundo de vale. Depois, com o mapeamento, teve muitos que eram rios que se tornaram fundo de vale, mas eram veias de As rios, empresas que estão naquela bacia, quem está poluindo o rio, todo esse estudo para saber o que está acontecendo na bacia, né? Muito importante. Uma pergunta que eu faço para vocês agora, porque nós temos essa responsabilidade compartilhada, né? Até agora nós falamos um pouquinho da parte social, porque quando nós falamos em cultura, né, cultural, nós estamos falando da parte social da pessoa mesmo. Nós, como pessoa, o que nós devemos fazer? Fiscalizar a nossa rua, né? Fazer o processo seletivo já na coleta seletiva antes de deixar no local lá, né, da coleta seletiva, nós mesmos fazer a separação, né, dessa coleta seletiva do nosso lixo, né, dos nossos resíduos. Encaminhar, inclusive, né, porque tem várias ONGs, várias fundações, instituições que têm esse projeto. O GAR. O GAR mesmo é um grupo que utilizam de vários resíduos domésticos para transformar em outro produto. Então, nós estamos falando ali da parte do social. A parte agora da empresa. Nós temos o tripé ali, né? O social, né? Empresário. A parte do gestor, né? Que é o municipal, o público, e nós temos agora as empresas. Elas são, na visão de vocês, assim, elas trazem, como que elas estão hoje, em termos de responsabilidade? Elas estão tendo essa visão voltada mais às questões do meio ambiente? Vocês que trabalham dentro, né? Você que é da CIM, né? Mas, Leonardo,
e você que tem a empresa também trabalha, né, com a parte da engenharia, como que as empresas estão vendo essa questão da parte ambiental aqui em Maringá? Trabalhei bastante tempo com licenciamento ambiental. Então, quando a gente atendia a parte de indústrias, né, essa parte de empresas, quando a gente fazia os projetos ambientais, por exemplo, plano de gerenciamento de resíduos, que era muito importante, ele era implementado na empresa, né? E eles tinham que seguir aquilo, porque a prefeitura tinha um plano de gerenciamento de resíduos online na época, então você tinha que alimentar o sistema, tinha fiscalização por parte da prefeitura. Obviamente, existem empresários que não estão se importando com a parte do meio ambiente, isso acontece. Tem aqueles que não têm essa preocupação, né? E acabam deixando descambar lá dentro da empresa, acaba ficando bagunçado, às vezes acaba tomando uma multa ali, mas foi por desleixo próprio. Mas, no geral, trabalhei quase 15 anos com essa parte de projetos de licenciamento, eu não vejo o empresário como um vilão com relação a isso. Ele tem sim atendido as questões de condicionantes, a implementação dos projetos, em geral, com relação à questão ambiental. A Luzia faz bastante projeto na área de saneamento, ela vai ter bastante coisa para falar, hein? Eu acho que mudou muito, sabe? Mas por isso que eu fiz a pergunta para você, para eu passar para ela. Eu acho que o perfil do nosso empresário mudou muito, graças a Deus, né? Porque no começo, quando eu comecei na área ambiental, havia aquele que achava um absurdo, chamava eu de ecochata, e dizia que eu só queria que ele gastasse dinheiro. Aí eu encontrei um empresário, na verdade um gerente de um empresário grande de Maringá. E esse gerente, ele falou: Luzia, nós vamos implementar na empresa e vamos provar que isso não gera custo. Falei: ótimo, achei o parceiro ideal. E aí a gente implementou gerenciamento de resíduos sólidos. E a gente separava uma empresa grande com 1.000 funcionários e a gente começou a separar, segregar corretamente. Eu ia para os escritórios, chegava lá, explicava, porque na verdade tem muita gente que quer aprender sobre o meio ambiente, porque as pessoas sabem que se a gente não preservar os netos, bisnetos, não vai ter onde morar, a terra não vai aguentar. Então, eu fazia primeiro uma palestra para todo mundo, e depois ia em escritório dentro da empresa, implantando coleta seletiva, a gente fazia um lixo só para orgânico, separava o metal, e começamos a separar isso em bags. E esses bags que a gente separava, isso aí, gente, já tem uns 15 anos. Esses bags que a gente separava, então a gente separava papelão, papel do escritório. Como que a gente vai cuidar? O que é melhor? É amassar, é cortar? Tudo isso a gente trabalhava. A parte de metal e trabalhava junto com a qualidade, né? O setor de qualidade da empresa. O que aconteceu em relação a isso? A gente começou a vender esse produto e a gente vendia e fazia churrasco. Então, nós começamos arrecadando R$100 e poucos por mês. Quando a gente chegou no final do ano, a gente estava arrecadando mais de R$1.000. Aí, no próximo ano, o que a gente ia fazer? A gente sorteava esse valor para um funcionário, né? E aí, esse incentivo da gente reverter esse dinheiro com a coleta para os próprios funcionários foi excelente. A gente conseguiu. Você imagina o tanto, de 1.000 pessoas, são 1.000 famílias. Bastante gente, né? É gente pra caramba que a gente conseguiu atingir, né? Com essa coleta seletiva e o dinheiro que a gente gerava. Então, às vezes as pessoas têm dificuldade a começar a implantar, mas depois começa a ver por exemplo, se você faz uma separação, hoje as grandes empresas de Maringá, elas têm que pagar o seu resíduo. Se você separa o resíduo orgânico do resíduo reciclável, vai cair para metade. Às vezes, em restaurantes, em alguns lugares assim, a gente vai ver que cai 60% da quantidade de resíduo. Aí, em vez de você pagar para o cara levar o teu resíduo, que é um resíduo orgânico, que vai ter que pagar mesmo para a empresa levar, você ganha dinheiro. Não importa que seja pouco dinheiro, você deixou de pagar e ganhou. Né? Então, essas Legal isso, porque o que ele separa, ele pode vender e esse dinheiro ele pode fazer uma ação social, como você mesmo disse, com os próprios colaboradores,
ou ele pode reverter numa receita não operacional, né? Que É. ajuda muito na hora de você fechar o seu ADRE, né? Exatamente. Demonstração de resultado. Então, aí, lá. quando você mostra isso para o empresário, ele começa a querer trabalhar com você, né? Junto com você, querendo gerenciar o próprio resíduo. Porque ele vê que ele vai diminuir os custos dele com o resíduo. Olha que legal isso. Bom, pessoal, nosso papo aqui, eu já me sinalizaram lá que chegamos ao final. Eu quero agradecer vocês por esse bate-papo. Gostaria que vocês voltassem novamente, né, aqui para a gente conversar mais A gente agradece também. Né? Obrigado. Principalmente a questão da parte educativa. Fica o convite aí para vocês retornarem para falar sobre essas questões da infração. Realmente, assim, pontuar, né, os tipos de infração que se pode fazer, o que se não pode, onde pode recorrer. Eu acho que essas questões, assim, da educação ambiental, elas são importantes, né, para as pessoas que estão ouvindo, que estão acompanhando, porque isso faz com que não gere uma multa e, às vezes, também não gere ali uma, como dizer assim, uma questão de um passivo ali, né, para o meio ambiente, porque às vezes a pessoa faz sem entender né, o que realmente ela está fazendo. A executação sem entender a gravidade daquela ação que ela está realizando. Né? E a gente percebe quando eu estava, né, no poder, nós percebemos que assim, pessoas, né, que não tinham entendimento, elas não tinham acessibilidade à informação. Então, pensar assim, né, não ensina a população de uma forma de deixar mais acessível para que a população possa entender, principalmente aquelas pessoas que não têm tanto acesso à internet, à televisão, né, porque às vezes ela não tem nem tempo também de assistir, né, esse tipo de comunicação. Eu queria agradecer a presença de vocês. Também quero agradecer novamente aqui ao apoio, né, do escritório Márcia Cavalcante, do GAR, da empresa Ficou Novos Produtos de Estética Automotiva e também da empresa Nova Atitude Ecológica, por vocês darem o apoio, né, de estar conosco aqui, apoiando esse projeto, que é de impacto ambiental, que é um projeto justamente para educar, né, trazer a educação ambiental de uma forma assim, de trazer pessoas que trabalham na área, que são técnicos, que são especialistas, têm expertise dentro da área e que possam estar falando um pouquinho para nós do meio ambiente e que o meio ambiente ele impacta as nossas ações, o que nossas ações desenvolvem e o que nós, sem querer, impactamos, né, de uma forma ali negativa e também criar, né, por meio de todas essas discussões, ideias que poderão ali trazer um ativo ambiental, né, em vez de um passivo. Eu vou deixar bem rapidamente, se você quiser falar alguma coisa, Luzia, depois eu passo para o Leonardo para a gente fazer o encerramento. Eu quero agradecer a oportunidade da gente estar aqui batendo esse papo, né? Sempre com pessoas que, como nós, são apaixonados pelo meio ambiente, né? E dão o seu tempo aí a favor dele, né? E dizer que procurem os telefones da prefeitura, procurem se inteirar, ler mais no portal, né? Para vocês aprenderem, estar mais próximos do que está acontecendo no meio ambiente maringaense. Isso, legal. Leonardo? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Obrigado, Luzia, também. E eu quero reiterar o que a Luzia falou. Antes de fazer qualquer coisa com relação ao meio ambiente, por exemplo, podar uma árvore, procure os canais adequados, né? Tem 156 da prefeitura que você pode ligar lá para perguntar como é que funciona o procedimento com relação a isso. Tem o Instituto Ambiental de Maringá e também tem o Instituto Água e Terra, né? Então, para a população ficar esperta com isso aí, porque pode acontecer de tomar alguma multa, alguma coisa, né, relacionada a isso. Isso aí. Legal. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Até o próximo encontro nosso.